oitavo ano, tudo bem? Um bom dia para vocês. Estamos começando as nossas aulas aqui. E para começar tudo isso, vamos revisar alguns conteúdos, ou melhor, todo o conteúdo do primeiro bimestre, até porque senão você já deve ter esquecido, que é óbvio e natural, tá? Uma revisãozinha simples do primeiro bimestre para que a gente possa dar continuidade aí, tudo bem? Gente, olha só, termos da oração, nós estudamos isso, né? As orações, elas têm uma função. Professora, Oi! O que é oração? Boa pergunta. Oração, o que é rezar? Não, não é rezar. É importante, porém, você não pode fazer isso. Oração é todo enunciado que contém verbo ou uma locução verbal. Locução verbal são dois verbos juntos, um verbo com significado e um verbo que está acompanhando, geralmente na forma nominal, que é o gerúndio, particípio e infinitivo, tá? Então, toda oração, ela contém também um sujeito. Sujeito é aquela pessoa que realiza o quê? Uma ação determinada pelo verbo, ok? E predicado? Predicado é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Uma situação, por exemplo, Juca saiu cedo. Juca saiu cedo. Quem saiu cedo? Juca. Qual foi a ação que ele realizou de sair cedo? O sair cedo nós classificamos como predicado. Beleza? Então fica claro que sujeito e predicado são o quê? Termos da oração, são termos essenciais. E lembrando, não se separa o sujeito do seu predicado. Ou seja, você não pode usar vírgula entre o sujeito e o predicado. Beleza? Sintagma verbal e sintagma nominal. SM, sintagma nominal. Nós temos determinantes e nós temos substantivo e o pronome. Lembra o que é determinante? Professora, o que é determinantes? Determinantes é uma ótima pergunta. Determinantes são elementos, ou seja, nós temos as classes de palavras. Tem classes de palavras que elas servem como determinante, que são o quê? Os artigos, os numerais. Os determinantes, eles determinam algo em relação ao substantivo ou pronome. Por exemplo, nós temos o artigo para definir a questão do gênero, se é gênero masculino ou feminino. Nós temos determinantes que são numerais, que servem para classificar o quê? Quantidade. Então, quando a gente fala determinantes, olha só, numeral e artigo, uns dos exemplos dos determinantes, serve para isso. Para determinar o que? Gênero, se é masculino ou feminino, por exemplo. Ou então quantidade, se você vai falando em relação a numerais, tá? O núcleo do sintagma nominal são os substantivos e pronome, tá? Substantivo e pronome. Sintagma verbal. Do sintagma verbal, eu tenho um núcleo que? O verbo, tá? Então, o complemento desse sintagma verbal vai ser o quê? O próprio sintagma nominal. Porque ele vai ter o quê? Características referentes a esse verbo, que vai ajudar, que vai colaborar, enfim, por aí vai. Beleza? E nós falamos também sobre os adjuntos adnominais. Gente, adjunto adnominal. Para que serve os adjuntos adnominais? E quais são eles, tá? Os adjuntos adnominais nada mais é do que elementos que caracterizam, que enumeram, que traz relações ao substantivo, tá? Por exemplo, na apostila de vocês, lá na página, no CA, página 13, tem lá. O que é o adjunto adnominal? É um termo que acompanha o nome. Quem é o nome? O substantivo. E ele tem a função de fazer o quê? De especificar, de detalhar ou caracterizar.
Ali nós temos uma tabelinha que tem toda a relação dos adjuntos adnominais, que são conteúdos que nós trabalhamos também no primeiro bimestre. E para dar continuidade, nós também falamos sobre os adjuntos adverbiais, CA, página 16, né, que diz o seguinte: o que são então os adjuntos adverbiais? Né? É uma palavra ou uma expressão que modifica quem? O verbo. Modifica e tem a função de expressar algumas circunstâncias, como por exemplo, circunstâncias de tempo, lugar, modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade, causa, instrumento e por aí vai, tá? Também fizemos vários exercícios sobre os adjuntos, os advérbios, perdão. Falamos também sobre a pontuação usando os adjuntos, os advérbios, perdão, falamos sobre os advérbios. A pontuação, no caso, nós utilizamos o uso de vírgula. Dependendo da situação, precisamos usar as vírgulas. Como, por exemplo, olha só, o motorista dirigia o veículo com atenção. Quando a gente coloca o advérbio no início da nossa frase, com atenção, vírgula, o motorista dirigia seu veículo. Ou então, quando nós colocamos o adjunto adverbial entre a frase, também utilizamos vírgula. O motorista, vírgula, com atenção, vírgula, dirigia seu veículo. Então, pessoal, esse conteúdo está na página 20 do CA. E com isso, nós... também falamos de aposto, né? Verdade, aposto. O que é o aposto? Vocês lembram do que era o aposto? Não, né? Mas eu vou falar rapidinho. Aposto, ele tem a função de explicar, enumerar e especificar. É bem parecido com o adjunto adnominal. A diferença é que o adjunto adnominal é referente ao substantivo. Já o aposto é referente a toda a oração. Ele é um termo da oração, tá? E ele tem a função de explicar, enumerar e especificar, tá? Também nós falamos sobre estrangeirismo. O que seria o estrangeirismo? Está lá na página 30 do CA. Estrangeirismo são palavras que não pertencem ao nosso vocabulário, porém, devido à questão global da língua, ou seja, que a língua ela está totalmente inserida dentro do nosso vocabulário e a gente usa isso constantemente. Por exemplo, a gente tem o hábito de falar Facebook. É uma palavra estrangeira, não pertence ao nosso vocabulário, não pertence ao nosso falar brasileiro, digamos assim, da língua portuguesa, o brasileiro, digamos. Então, ele está inserido no nosso vocabulário e nós usamos constantemente. Outra palavra também que a gente tem o hábito de usar, que a gente faz isso o tempo todo e ultimamente está sendo primordial, dar um like. O que é dar um like? Né? Também é uma palavra estrangeira que está dentro do nosso vocabulário. E assim tem várias outras, principalmente a galera que joga. Quem gosta de jogos acaba utilizando muitos linguajares dos jogos, que são palavras estrangeiras, e a gente acaba inserindo no nosso vocabulário, tá? Eu falei bastante sobre palavras americanas, mas também tem palavras que não são americanas e que a gente usa constantemente. Por exemplo, a palavra abajur. A palavra abajur não é do nosso vocabulário, é uma palavra francesa. Mas o que é o abajur? Né? É aquele acessório que a gente tem no nosso quarto, que a gente acende e apaga a luz. Não é mesmo? Ou seja, tem várias palavras que não é do nosso vocabulário, que acabou sendo inserida no nosso vocabulário, porque querendo ou não, está aí para ser usada, né? A palavra, ela não é um patrimônio único de um único país, ela é para todos.
Isso é muito bacana. E depois de falar da questão do estrangeirismo, nós vamos falar do último conteúdo que está lá no CA na página 36, que é o vocativo. O que é vocativo? Vocativo nada mais é do que um chamamento, é o modo que nós chamamos. Por exemplo, ei, professora! Todo mundo sabe que meu nome é Camila, mas vocês me chamam como? Professora. É igual mãe, pai. É o modo como nós chamamos, tá? E o vocativo tem algumas regras, né? Tem a posição no início, no meio e no fim, né? Quando eu utilizo o professora, terminei a tarefa, ou seja, professora, vírgula, terminei a tarefa, eu devo usar vírgula, tá? Ou então, no meio, Cristina, minha melhor amiga, esteve aqui ontem. Então, quando eu uso o minha melhor amiga no meio da frase, eu devo usar vírgula. Ou então, leia, alunos, com atenção. Ou leia, alunos, aquele livro. A palavra alunos que eu disse, ela deve estar entre vírgulas, ok? E também no final, como já disse que vocês precisam estudar, meus queridos. Meus queridos é o modo que eu chamo vocês. Logo, ele deve estar separado por vírgula, ou seja, vírgula no final, ok? Com isso, eu termino a revisão do primeiro bimestre. Falei de todos os conteúdos. É claro, a gente sempre usa o CA para a gente se basear, porque lá também tem várias nomenclaturas, tem vários modos para que a gente possa entender um pouquinho mais da língua portuguesa. Beleza? Um beijo. Pessoal, acabei esquecendo de falar. Mais um recadinho importante. Trabalho do primeiro bimestre. Para apresentar as notas, para que a gente possa fechar o primeiro bimestre com excelência, um trabalhinho valendo uma nota que eu vou visitar assim que a gente se reencontrar, ok? Olha só, caderno de atividades, CA. O que eu vou cobrar de trabalhinho? Estrangeirismo e vocativo, tá? Estrangeirismo, páginas 30 até a página 35. Vocativo, páginas 36 até a página 38, ok? Assim que a gente retornar, vou dar aquele like, aquele visto, e aí vamos fechar a nota do primeiro bimestre, beleza? Beijos, Deus. Lembre-se de usar álcool em gel e máscara, tá? Eu estou sem máscara para que a gente possa se comunicar melhor. Mas assim que eu sair daqui, já vou vestir a minha máscara e vou retornar à minha casa. Um beijo, fiquem com Deus, até breve.